Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero louvar e bendizer o nome do nosso Deus por mais este dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, por tudo que Deus é, por tudo que Ele faz pelas nossas vidas, porque não importa o momento que estejamos vivendo, a luta, a dificuldade que estejamos passando, o importante é termos a certeza de que aquele que pode todas as coisas, aquele que é o Deus dos impossíveis, Ele está no controle de tudo. Ele veio até aqui conosco e Ele vai conosco até o fim. Se nós colocarmos tudo na presença dEle, se nós deixarmos Ele na direção da nossa vida, na direção dos nossos dias, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos dar força, para que nós possamos chegar mais longe, para que nós não venhamos parar pelo caminho, para que nós não venhamos ficar prostrados. Por isso nós temos que entregar tudo a Ele todos os dias, Oferecer o nosso dia a Ele, pedir para que Ele esteja na frente, conduzindo, todas as coisas, para que venha dar tudo certo, para que venha acontecer, o melhor nas nossas vidas, mesmo em meio às dificuldades. O Senhor, Ele faz o melhor, Ele cuida de nós, Ele nos livra do mal, nos livra dos perigos. Por isso, gratidão ao nosso Deus sempre. Amém? Eu quero falar um pouquinho a respeito de uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele estava em uma das suas viagens missionárias, onde ele viajava pregando o Evangelho de Cristo, levando cura, levando libertação àqueles que necessitavam, àqueles que eram oprimidos, E Paulo, ele chegou em uma colônia romana chamada Filipos. Paulo estava ali juntamente com seu companheiro Silas, que ia com ele nas suas viagens missionárias. E a Bíblia vai dizer que eles faziam um momento de oração na beira do rio. Não tinha um templo naquela época, não tinha onde eles se reunirem, mas eles não deixavam de orar. Eles buscaram aquele lugar que eles acharam apropriado para buscar a face do Deus Todo-Poderoso. E eles se reuniam ali na beira do rio. E certo dia, a Bíblia vai dizer que havia uma moça naquele lugar e ela ia atrás de Paulo. Paulo ia, aquela moça ia atrás. Paulo voltava, aquela moça ia atrás. E ela ia dizendo: esses são servos do Deus Altíssimo. Porque nós vamos entender que Deus conhece os seus servos e o demônio também conhece. Nós temos que ser conhecidos por Deus como seus servos e temos que ser conhecidos no inferno também como servos de Deus. E Paulo, ele era conhecido. Por isso, aquele demônio que estava na vida daquela moça, ele ficava dizendo: são servos de Deus. E todos os dias, quando eles iam para aquele momento de oração, aquela moça ia atrás, ficava perseguindo Paulo, perseguindo. E chegou um momento em que Paulo, ele não suportou mais aquela situação e ele foi e deu uma ordem para o demônio que estava naquela vida daquela moça, um demônio de adivinhação. E ele deu uma ordem para que aquele demônio saísse, deixasse ela livre, porque ela estava sendo escravizada por aquele demônio e pelos senhores, os maiorais ali de Roma. Eles escravizavam aquela moça, eles obtinham lucro através da vida dela, porque ela fazia as adivinhações através do demônio que estava na vida dela e eles obtinham o lucro, Eles estavam ganhando com isso. Mas quando Paulo tirou, expulsou aquele demônio da vida dela, esses senhores que deixaram de obter o lucro, eles, claro que eles não gostaram daquela situação. E então eles vieram, para arrumar um motivo para prender Paulo e Silas. A Bíblia diz que eles mandaram tirar a roupa de Paulo e Silas e os açoitar em praça pública. Olha a vergonha que eles passaram. Em praça pública, todos viram ali eles apanhando naquele lugar. E depois, de ter apanhado bastante, eles foram lançados dentro de uma prisão. E ali dentro daquela prisão, eles foram amarrados.
tinha um tronco ali e foi amarrado os pés e as mãos de Paulo e Silas. E eles ficaram ali, junto com os outros presos. Eles que não haviam cometido crime algum. Eles só estavam falando da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, né? E foram presos. E agora eles ficaram ali. Eles poderiam ter pensado: vamos desistir de falar de Deus, vamos deixar de lado, né? Porque muitas vezes quando vem a luta, quando vem a perseguição, quando vem ali a dificuldade, nós dizemos: por que é que eu estou servindo a Deus? Por que é que eu estou pregando o seu evangelho? Por que é que eu estou adorando a Deus se me veio essa dificuldade? Se eu estou aqui preso junto com os outros que cometeram crimes e eu não cometi crime algum, eles poderiam ter dito isso. Mas não. A Bíblia diz que eles preferiram louvar a Deus, que eles preferiram adorar a Deus, mesmo estando ali sofrendo, estando com as costas todas machucadas, né? Pelas varadas que eles levaram, né? Por tudo que eles passaram. Eles estavam ali sangrando, o corpo deles estava sangrando. E eles mesmo assim decidiram adorar, porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles sabiam que aquela dificuldade não ia definir quem eles eram, mas eles sabiam que eles tinham um Deus que era por eles, um Deus que era poderoso para fazer infinitamente mais, um Deus que estava no controle da vida deles, que estava no controle de todas as coisas, e que se eles estavam ali naquele lugar, é porque Deus tinha um propósito naquela situação. É isso que muitas vezes nós não entendemos. Quando nos vem a luta, quando nos vem a adversidade, nós começamos a reclamar, nós começamos a murmurar contra Deus, porque nós não entendemos que Deus tem um propósito em tudo nas nossas vidas. Se nós somos servos, se nós somos chamados por Deus nessa terra para algo, tudo que nos acontecer vai ter propósito. Nada acontece nas nossas vidas sem que Deus permita, sem que Ele tenha, né, algo a fazer diante da situação que nos acontece. E Paulo e Silas entenderam isso. Por isso eles adoraram naquele lugar. Eles ficaram a noite ali adorando, mesmo com dor, né? Mesmo estando todo machucado, adorar a Deus, porque é nesse momento de dor, neste momento de sofrimento, no momento de lágrima, que nós mostramos se nós somos sim adoradores ou não. E eles, enquanto adoravam, os outros presos ficavam ouvindo a adoração deles, né? Eles estavam ali fazendo a diferença naquele lugar, porque é isso que nós temos que fazer, a diferença. Aonde nós formos, aonde Deus nos colocar, independente da situação, nós temos que mostrar ao Deus que nós servimos, porque se nós não mostrarmos a diferença, nada vai acontecer, né? Nada de novo vai acontecer. Eles poderiam ter se misturado com todos os outros presos ali, mas não, eles ficaram na posição deles, na posição de servos, na posição de adoradores. E era esse o propósito que Deus tinha ali com eles naquela prisão, de salvar. Deus queria salvar ali dentro daquele lugar. E mesmo que fosse uma vida só, ir preso para salvar uma vida, mas a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Para Deus, uma alma tem muito valor. Por isso Deus pode nos colocar em situações para que nós possamos então ali, né, testemunhar da grandeza de Deus, para que uma vida, para que uma alma se renda aos pés do Senhor. E nós vamos entender que enquanto eles estavam ali louvando, adorando a Deus, né, os outros presos todos escutando, quando deu meia-noite, olha só, meia-noite, a Bíblia diz que houve um grande terremoto naquela prisão. E as cadeias ali que prendiam todos os presos, elas vieram ao chão. E todos ficaram ali livres daquelas grades. Paulo e Silas e os outros presos. E a Bíblia diz que eles não saíram, ninguém saiu dali do seu lugar. E quando o carcereiro viu aquela situação, o carcereiro, ele quis se matar. Ele disse: não, eu vou me matar, porque agora os presos estão soltos, vão todos fugir e eu
agora o que vai ser de mim, né? Vão dizer que eu permiti, fui eu que deixei esses presos saírem. E Paulo disse para ele, não faça nada contra a sua vida, nós estamos todos aqui. Ninguém fugiu, ninguém vai fugir, nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar esperando que eles venham até nós, né? Que os magistrados eles venham até nós não vamos fugir, nós não vamos embora. E o carcereiro vendo aquela situação, ele vai dizer, senhores, né? Senhores, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Porque ele viu, né? Ele viu Deus na vida daqueles homens, naquela situação ali, adorando, né? Bendizendo o nome do Senhor. Ele viu que somente um Deus poderoso na vida de alguém é que poderia fazer tal coisa. A Bíblia vai dizer no capítulo 16 e o versículo 30. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Glória a Deus por isso. O carcereiro que antes estava encarregado ali de cuidar, de mantê-los presos naquele cárcere, de cuidar para que eles não saíssem, agora se dirigiu a eles como senhores. Olha o respeito, olha o que Deus faz, né? Aquele que via eles como nada, ali como um preso qualquer, agora se dirigiu como senhores. Olha o respeito. O que é que eu posso fazer? Me fala o que é que eu faço para ser salvo. E Paulo e Silas disseram, creia no Senhor Jesus, é só crer, é só confessar o nome de Jesus, que serão salvos você e todos da sua casa. Porque a promessa que Deus tem não é para mim ou para você somente, é para todos os que estão dentro da nossa casa. O Senhor quer salvar a todos através da nossa vida. Muitas vezes Ele vai começar por nós, mas os nossos também virão, porque nós vamos estar ali intercedendo, nós vamos estar ali adorando o Senhor na presença de todos, e eles vão também se render aos pés do Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu naquele lugar. O propósito de Deus naquela prisão foi cumprido, foi concretizado. Paulo foi até a casa daquele carcereiro e orou, e todos ali foram batizados e creram no nome do Senhor Jesus, e houve salvação naquela casa, porque eles deram lugar para Deus, porque eles deixaram que Deus os usasse naquele lugar. Muitas vezes nós estamos no lugar, estamos sofrendo, mas nós sofremos à toa, sofremos em vão, porque não deixamos Deus cumprir o seu propósito, porque não fazemos aquilo que Deus está esperando de nós. Por isso que nós possamos aprender, tirar essa lição para nossas vidas, trazer para nossas vidas, que quando nós estivermos sofrendo, quando nós estivermos passando uma situação difícil, nós temos que pensar que vai ter testemunhos ao nosso redor, vai ter pessoas nos observando, sempre vai ter pessoas nos observando para ver se nós servimos a Cristo mesmo, para ver se nós adoramos o Senhor em meio à dificuldade, para ver se nós damos testemunho daquele Deus poderoso que nós servimos, fazemos a diferença onde o Senhor nos colocar. É isso que Deus quer nos ensinar através dessa palavra, que você possa guardar essa palavra no teu coração, né? Que mesmo a provação, mesmo em meia luta, mesmo que doa, mas, né, louve ao Senhor, adore a Ele, porque Ele vai estar agindo, porque Ele vai estar quebrando as cadeias, porque Ele vai estar, né, salvando vidas através daquilo que acontecer na sua vida. Amém? Deus abençoe você grandemente e toda a sua casa, em nome de Jesus.